E se o orçamento bilionário das nossas prisões pudesse, de repente, financiar a próxima geração da defesa nacional? Hoje a gente vai analisar um manifesto, no mínimo radical, que propõe exatamente isso. A ideia é transformar um problema social gigantesco numa potência industrial conectando presídios e tecnologia militar de uma forma que pouca gente imaginou. Toda a proposta gira em torno dessa pergunta. Pensem um pouco no impacto. E se cada real gasto no sistema prisional não fosse só um custo, mas um investimento direto na soberania e na capacidade tecnológica do Brasil? É uma inversão de lógica completa, né? Para a gente conseguir entender essa ideia tão audaciosa, vamos seguir o raciocínio do manifesto passo a passo. Primeiro, a gente vai ver o tamanho do dreno financeiro que eles identificam. Depois, a solução radical de estatização, o plano de engenharia por trás disso, o que significaria na prática para a nossa defesa e, por fim, como isso poderia mudar a vida das pessoas envolvidas. O ponto de partida do manifesto é um diagnóstico financeiro que, olha, é alarmante. A tese é que existe um vazamento gigantesco de dinheiro público, um verdadeiro dreno de bilhões acontecendo bem debaixo do nosso nariz. E o manifesto até dá um nome para esse problema: rentismo carcerário. A ideia é bem simples, na verdade. Empresas privadas ganham contratos para fornecer serviços nos presídios, principalmente comida, e esse dinheiro que é público simplesmente vai embora, sem gerar nenhum retorno estratégico para o país. E aqui os números começam a dar uma dimensão real do problema. Olhem só esta amostra. No Distrito Federal, o custo anual só com alimentação passa de 115 milhões de reais. Aí a gente olha para Mato Grosso e Espírito Santo. Ambos gastam mais de 100 milhões por ano. E isso, vale lembrar, é só uma parte do todo. E o padrão se repete em outros estados. Goiás, mais de 50 milhões. Minas Gerais, 54 milhões. Tocantins, 40 milhões. O argumento do manifesto é bem claro. Isso não é uma exceção. É a regra. É um problema sistêmico, espalhado pelo país inteiro. Então, qual é o total dessa conta? Ao somar os custos de todo o país, o documento chega num número que choca: mais de 1 bilhão de reais. Por ano. 1 bilhão. O manifesto apelida isso de ouro das quintinhas, um capital que estaria sendo desperdiçado e que, na visão deles, poderia estar construindo o futuro do Brasil. Bom, com esse diagnóstico na mão, qual seria a solução? O manifesto não propôs só cortar custos, não. A ideia é muito mais ambiciosa: redirecionar esse capital por completo para um propósito totalmente novo. A proposta central é radical e bem direta: estatizar. É tirar o lucro das mãos de empresas privadas e trazer a produção para dentro do Estado. O grande objetivo é transformar o sistema prisional, que hoje é um passivo financeiro e social, em um ativo estratégico para a soberania do país. Ok, a ideia de estatizar é clara. Mas como colocar isso em prática? O manifesto não fica só na teoria. Ele detalha um plano de ação bem específico que ele chama de Plano das 1000 Máquinas. Esse plano se baseia em 3 pilares. O primeiro, auditar e estatizar, cortando o fluxo de dinheiro para o setor privado. O segundo, reinvestir cada centavo economizado, aquele bilhão de reais, na compra de 1000 máquinas de manufatura aditiva de última geração. E o pilar final, colocar toda essa nova capacidade industrial sob a supervisão técnica das Forças Armadas, para garantir a qualidade e a segurança da produção. Mas o que são essas máquinas, afinal? A gente está falando de impressão 3D industrial avançada. É aquela tecnologia que permite construir, camada por camada, peças super complexas a partir de materiais como superpolímeros, fibra de carbono e até metais. É o coração tecnológico de toda a proposta. E com um parque industrial desses nas mãos, o que o Brasil poderia criar? É aqui que a proposta conecta a impressora 3D diretamente à soberania nacional. Olha, o potencial de produção seria imenso. Não estamos falando de coisinha simples. A proposta detalha a capacidade de imprimir, desde o chassi de fuzis e pistolas feitos com superpolímeros até componentes críticos para drones e mísseis. Pense na possibilidade de criar blindagens com estruturas internas otimizadas, algo praticamente impossível com métodos tradicionais. A ideia é substituir importações e tecnologias antigas por uma produção nacional autônoma e avançada. A vantagem tecnológica, segundo o manifesto, é indiscutível. Peças até 30% mais leves, que absorvem melhor o recuo e com designs que seriam pura ficção científica para a usinagem de antigamente. Isso representa uma verdadeira mudança de paradigma na engenharia de defesa. Mas o plano não é só sobre máquinas e equipamentos militares. O manifesto argumenta que essa revolução industrial teria um impacto social profundo, começando dentro dos próprios muros que a financiariam, o sistema prisional.
E aqui entra a dimensão humana do plano. A mão de obra para operar essas fábricas viria de dentro do próprio sistema. A ideia é que as reeducandas, com foco no público feminino, deixariam de fazer um serviço subalterno para serem treinadas como técnicas em modelagem 3D e operação de hardware de defesa. É uma transformação completa, de uma pena a uma profissão de ponta. O manifesto não tem medo de usar um termo bem forte para descrever essa filosofia: engenharia social de precisão. A visão é de alinhar, de forma cirúrgica, a reabilitação de uma pessoa com a necessidade estratégica do país. Basicamente, o presídio se transforma numa fábrica e a pena em produtividade nacional. Essa citação do autor do manifesto, Samuel Leão, vai direto ao ponto. Nossa geração não pode permitir que ideologias ou maus costumes políticos interfiram no desenvolvimento técnico. É um chamado por uma abordagem pragmática que coloca a tecnologia e eficiência acima do debate político tradicional. E o manifesto não se contenta em ser só uma proposta técnica. Ele termina com uma convocação política bem ousada. A ideia é que uma mudança tão profunda, uma estatização industrial prisional com protagonismo feminino, deveria ser decidida num plebiscito. A frase final é uma afirmação poderosa. O plebiscito nacional é a vitória do povo. E assim, o manifesto nos deixa com essa reflexão final. Será que segurança pública e defesa nacional são, na verdade, dois lados da mesma moeda soberana? Que talvez um problema não possa ser resolvido de verdade sem o outro? Uma questão sem dúvida complexa e provocadora que está no coração dessa proposta de transformação.